Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Rodrigo Portela e hoje o bicho pegou por aqui. A Apple lançou os novos produtos dela, lançou o iPad novo, o iPad mini novo com chip A15 Bionic, lançou os novos iPhones, lançou um Apple Watch novo, lançou tudo isso e eu fiquei sem internet, faltando 15 minutos para a hora do evento. Eu fiquei sem internet, assisti o evento no celular em 240p. Tá? Conexão do celular, minha internet acabou de voltar agora. Então, esse vídeo vai ser menos ainda cheio de frufru. Quem não conhece o canal, se você está conhecendo o canal hoje, eu gosto de falar, mas falar bastante por aqui. E eu não fico enchendo muito o vídeo porque eu sou o editor por aqui. Então, eu produzo, faço tudo por aqui sozinho. Então, não vai ter muito frufruzinho, mas nós vamos falar sobre os iPhones. Quem já me conhece sabe que a gente vai dar aquela famosa opinião sobre o que foi lançado hoje na Apple. Aliás, somente os iPhones 13, tá? Os modelos de iPhone 13. Vou deixar para trás o Apple Watch, o iPad mini, o iPad normal. Vou falar de iPhone 13. Não vai ser o primeiro vídeo, aliás, já vou estar mexendo os meus pauzinhos aqui para pegar um dos iPhones para trazer primeiro. Vocês sabem que esse ano, aliás, né? Eu trouxe ano passado e esse ano, porque juntou tudo. Eu trouxe todos os modelos de iPhone para cá, o 12, o 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, em cores diferentes. Então vou tentar novamente fazer isso. Mas vamos lá. O que aconteceu hoje, pessoal? A Apple lançou o iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max. Continua do mesmo tamanho, quase a mesma coisa que a gente viu ano passado dos iPhones 12, o 13 mini 5.4 polegadas, o 13 6.1 polegadas, 13 Pro 6.1 polegadas igualmente e o 13 Pro Max 6.7 polegadas. Ano passado eu disse para vocês que o melhor smartphone da Apple dos 12 eu compraria o 12, não compraria o 12 Pro porque a diferença era umas coisinhas que não era muito relevante, ou seja, o melhor custo-benefício era o 12 na época. Esse ano já não sei falar para vocês, o 13 tem umas diferenças a mais que agora faz valer mais a pena para quem quer ir de Apple e para quem quer ir de 13, porque não tiveram muitas mudanças para quem quer só ir mudar do 12 normal para o 13 normal. Uma coisa que a Apple fez certo agora é que para você ter as melhores coisas, você não precisa ir para o modelo maior. Até no ano passado, se você queria o sensor maior, estabilização de sensor, você tinha que ir para o 12 Pro Max, tá? E aí você não gosta de um tamanho grande de 6.7, você tinha que ir. Este ano, novamente, a Apple volta a não ter diferenças, a não ser o tamanho de tela nos modelos Pro. Mas vamos lá, no 12 mini e no 12 o que mudou é que não tem mais modelinho de 64 GB. Meu Deus do céu, quanto tempo demorou para a Apple enxergar isso? Então o 13, aliás, se eu falar 12 mil vezes nesse vídeo, é porque é força do hábito. O 13 mini e o 13 mini 5.4 polegadas, o 13 6.1 polegadas, não tem mais modelo de 64 GB, começam em 128 GB. 128, 256 e temos modelo de 512 até para o mini. Continua com a tela OLED, você continua com aquela proteção fodástica da Apple no vidro. Os modelos 13 mini e 13 normal são construídos em alumínio. O Pro e o Pro Max são em aço inoxidável de qualidade cirúrgica, tá? As diferenças em proteção IP, não teve nada disso. Tudo normal, continua lá. Diminuição ridícula de 20% no notzão. LiDAR nos 13 e 13 mini não veio, continuamos sem sensor LiDAR lá na traseira. E houve uma melhora nas câmeras. A câmera que a gente via no Pro Max, no 12 Pro Max, que era a melhor câmera do ano passado, tem gente que fala, não teve uma melhora significativa. Vocês sabem que eu gosto muito de fotografia, então eu sempre fico esmiuçando coisas. Apesar que esse vídeo eu tô fazendo assim, ó, de bate pronto praticamente, porque eu fiquei sem internet, gostaria de ler muito e minha internet voltou quase agora, tá? Vai sair mais vídeo, inclusive quando eu tiver com o aparelho nas mãos. Mas a câmera principal agora é a câmera que a gente tinha no 12 Pro Max, tá? Tem gente falando, não mudou nada. O sensor é aquele sensor de pixels de 1.4, 1.7 polegadas que a gente tinha no 12 Pro Max, que agora está no 12 mini, no 12 normal. Tá? Então esse sensor é o sensor lá grandão. E a estabilização de sensor também veio agora. Aquela estabilização, o sensor shift veio também do 12 Pro Max, veio para o 13 e para o 13 mini.
Então, a abertura continua f1.6 na principal, mas você tem um sensor maior. Então, você tem um ganho de luminosidade neste caso. A câmera ultrawide diz que também está capturando agora imagens nas áreas escuras melhores. Enfim, você tem um chip A15 Bionic que vai tirar um proveito maior dessas coisas, tá? Dessas coisas que eu digo é do poder maior e poder ter um processamento de imagem melhor. Outras coisas vieram em software, tá? Coisinhas para você agora definir qual você quer fazer uma fotografia com esse estilo, com outro estilo, com cores mais vívidas. Enfim, pessoal, coisas que não vão alterar o seu tom de pele. Isso é muito legal. Você vai alterar o ambiente que você está ao redor de você, mas ele vai manter o tom de pele. Então são coisas de software que vieram. A melhor coisa para quem queria uma melhora de bateria e sentiu uma diferença quando veio do 11 para o 12 foi uma melhora de bateria. Então agora a gente tem uma bateria aqui do 12 mini para o 13 mini, é uma bateria que vai durar 1h30 a mais. Em média, é o que a Apple disse. E do 12 normal para o 13 normal, são até 2h30 a mais de bateria. E continuando com 5G, certo? O que não tem é a tela nova que a gente viu apresentada nos modelos Pro, que a gente já vai chegar lá. Do mais, pessoal, é basicamente o mesmo corpinho, com a câmera invertida, agora não está uma embaixo da outra, está na diagonal. E as melhorias em software e melhoria de bateria nos modelos 13 mini e 13 normais, tá? E aí tem as outras coisas que eles vão compartilhar. A Apple trouxe agora a gravação de cinema, cinematográfica, né? Que é uma gravação que você vai poder desfocar o fundo, né? Já tinha isso há milhares de anos nos Androids, mas agora você pode desfocar o fundo e é um modo bem mais... Quando a Apple traz, ela traz um negócio um pouco mais inteligente, né? É um negócio bem mais inteligente, você vai desfocar, ela vai entender quando você não está olhando, por exemplo, para a câmera e vai mover o foco para outro lugar ou outra pessoa que você esteja junto. Você pode, inclusive, editar isso depois, a quantidade de desfoque, alterar o foco entre onde você vai querer. Só que tem um detalhe que ninguém falou por aí. Isso é em Full HD 30. Não é em 4K. Full HD 30, esse modo de cinema aí. Nenhum dos iPhones faz em 4K, nem 4K 60. Full HD 30. Teve também a implementação do Apple ProRes. A gente já tinha o HDR Dolby Vision, tá? Que você tem a possibilidade de gravar em HDR Dolby Vision. E o Apple ProRes, que não está no 12, no 13 mini e no 13. Você encontra no Pro, que é um modo de gravação, cara, eficiente pra caramba. Quem está acostumado a gravar com câmeras profissionais ou faz a conversão de vídeo para trabalhar muito mais eficientemente dentro dos editores de vídeo, converte até os vídeos para Apple ProRes. Eu converto aqui porque eu edito no Final Cut Pro. E é um modo muito bom, só que este modo também está limitado a Full HD nos modelos de 128 GB do 13 Pro e do 13 Pro Max, certo? E no 13 e 13 mini, não tem ProRes, só nos Pro. Só que os Pro de 128 é só até Full HD, tá? Aí você vai ter os outros modelos que vão ter 256, 512 e os modelos Pro tem agora até 1 TB, que aí sim você vai poder gravar em ProRes em outras configurações. Por quê? Por que essa limitação? Porque o ProRes é um arquivo muito grande. É só por isso não é a Apple querendo tirar de você o doce, não. Eu vou comprar o 128, eu não vou ter. Aliás, isso aí é coisa para quem é Pro realmente, tá? Os modelos Pro enfatizam, embora muitas pessoas comprem o Pro porque é o mais caro, traz um pouquinho de coisa melhor, tem coisa de software, que é o caso, que só a galera que é Pro realmente vai utilizar e nem a galera Pro às vezes vai utilizar, mas quer comprar e vai fazer questão de jogar na sua cara se você não tiver um iPhone que tem isso no iPhone. Continuando nos modelos Pro, o Pro então tem uma versão de 6.1 polegadas e o Pro Max 6.7 polegadas. Tela OLED, a proteção IP, tudo aquilo não mudou, tá? Tem toda aquela coisa, Apple ProRes, HDR Dolby Vision, tem tudo isso. E uma coisa que não foi muito falada por aí também é que o sensor... Lembra que eu acabei de falar para vocês que o sensor do 12 Pro Max do ano passado acabou indo para o 13 mini e para o 13? É um sensor grande, com estabilização de sensor, certo? Porque é 1.7 microns, a gente tinha 1.4 microns o outro sensor. A abertura já tinha mudado do 11 para o 12, certo? Que era de 1.8, veio para 1.6. E o sensor agora, além de ser uma abertura principal do 13 e 13 mini, além de ser
f1.6, ele é um sensor de tamanho de microns de 1.7 microns. No 13 Pro e no 13 Pro Max, os pixels são maiores ainda, é 1.9 microns e a abertura é ainda maior, f1.5, certo? Na câmera frontal, todos eles vão ter a mesma qualidade, gravando a 4K até 60 frames por segundo. E um detalhe, agora aquele zoom, a gente tinha assim, ó, tinha 2x no 12 Pro, no 12 Pro Max era 2.5x de zoom e agora a gente tem praticamente não, são 3x de zoom, equivalência de 77 milímetros. Quanto maior o alcance dessa lente, menos distorção você vai encontrar na face, então isso é muito legal, não só para você dar um zoom nas coisas, mas para fazer retrato com essa câmera aí. Detalhe que a abertura não é tão grande, é uma abertura de f2.8. Certo? Você comparar com a f1.5 da principal é muito menos luz, muito menos luminosidade. Geralmente quando você vê uma lente zoom é assim que acontece, tá? Você vai perdendo luminosidade. E a ultra wide tem autofoco, coisa que eu já falei para vocês, que a gente poderia ter na Apple, inclusive autofoco na frontal. Não veio um autofoco na frontal, mas a gente tem autofoco agora na câmera ultra wide, que possibilita você fazer o que eu já tinha falado para vocês, fotos macro também. E fazer fotos de perto, coisa que você nunca pôde fazer com o iPhone. Muita gente por aí, quando eu já falei outras vezes, não, meu iPhone tem autofoco sim, ó, eu faço aqui. Não existe. Não existe nenhum iPhone sem ser o 13 Pro e 13 Pro Max que tem autofoco na câmera ultra wide, aquela câmera que pega bastante coisa. Nenhum outro para trás. Autofoco, para os menos entendidos, é quando você vai fazer foto de uma coisa e você vê que ela está nítida. Então, ela focou. Não tinha, você não podia fazer fotos próximas com o sensor dos iPhones antigos, do 12 para trás, certo? Agora no 13, presta atenção, no 13 e no 13 Pro tem ultra wide com autofoco, no 13 e 13 mini não tem, certo? E possibilita você fazer fotos bem próximas com a câmera no modo macro praticamente, ela vai poder aproximar até 2 centímetros. Isso é excelente, uma coisa que eu tinha pedido há muito tempo, porque o Android já trazia isso há muito tempo. As pessoas acabavam utilizando a câmera dos modelos Pro em 2 ou 2.5x para fazer fotos macro e dar uma emulada, né? Embora a mão mexa muito mais, não dá para ter o mesmo resultado, mas o pessoal fazia e agora ficou melhor ainda. Se você quiser, por exemplo, fazer com essa câmera de zoom, agora você tem uma zoom de 3x. O zoom equivalente a Apple diz que é um zoom ótico de 6x, porque ela encontra-se em 0,5 na ultra wide e vai até os 3x agora na telefoto. Então, 3x, a principal de 1.5, a zoom 2.8 e a ultra wide é uma câmera com abertura bem maior também, é f1.8 e tem estabilização nos modelos Pro, tanto na câmera de zoom 3x quanto na principal. A ultra wide obviamente que não tem, porque não é geralmente necessário, porque o ângulo já faz sair um vídeo ou muito menos tremido no caso de vídeo. Em termos de bateria, mais ou menos o que eu falei sobre o 13 e o 13 mini. Você tem uma bateria de 1h30 melhor do que o 12 Pro no 13 Pro e até 2h30 melhor no 13 Pro Max contra o 12 Pro Max. Então é bastante bateria a mais, porque a bateria do 12 Pro Max, que não é tão boa quanto o 11 Pro Max, já era boa. Agora você tem 2h30 a mais. Eu ia quase me esquecendo. No 12 Pro e no 12 Pro Max, oh meu Deus, no 13 Pro e no 13 Pro Max, hoje vai ser o dia de falar errado, porque está muito presente ainda na minha cabeça. Você tem aquela tela com o refresh rate que vai variar de 10 até 120, o ProMotion Display XDR da Apple, né? Que é uma atualização de tela de 10, inteligentemente ela vai se adaptar de 10 a 120 Hz para economizar energia e para ter um movimento muito mais fluido, muito mais bonito quando você precisar. Então, em termos de câmera, os modelos Pro se mostraram agora bem mais diferentes do que o que a gente tinha ano passado, diferença do 12 e 12 mini para o 12 Pro e 12 Pro Max, principalmente para o 12 Pro Max. Então agora a gente não tem diferença de câmera do 13 Pro e do 13 Pro Max, mas tem uma diferença grande dos modelos Pro para os modelos não Pro. Grande quando eu digo principalmente no sensor ultra-wide, no sensor ainda maior principal, no sensor maior que é o de 3x de zoom, com abertura 2.8, e os modos de poder fazer fotos, vídeos aí em ProRes, dependendo da capacidade de armazenamento, você fica limitado também. Enfim, pessoal, esse não é um vídeo especificamente para falar sobre tudo, mas me agradou, cara. Me agradou os Pro.
Os Pro me agradaram bastante. Os 13 mini e 13 normais, eu diria que ainda assim, principalmente a galera que quer ir de mini, tem uma bateria que pode durar 1h30 a mais, que a bateria do mini é bem ruim, tá? O mini só dava para usar em modo de economia de energia para mim. Tem gente que bate no peito, o mini dura muito a bateria, com modo de economia de energia ativado, ou se você não faz nada o dia inteiro. Senão não dura não. Ou seja, o mini agora até dá para você brincar, tá? E o 13 normal toca a bateria um pouco mais ainda, com nível ainda superior ao 11 que a gente tinha, que era melhor do que o 12, tá? É isso aí, pessoal. Esperando então, vou ver agora, vou mexer os pauzinhos para ver quando é que eu consigo trazer esses caras aqui pro canal. Primeiro, eu tô pensando em pegar, ano passado eu peguei ao contrário, eu peguei o 12, depois eu peguei o 12 Pro, depois eu peguei o 12 Mini, depois o 12 Pro Max, depois peguei uns modelos de cores diferentes do 12 Pro Max e do 12 Pro. Esse ano eu acho que eu vou começar com o 12 Pro, com o 13 Pro Max e talvez depois pegue o 13. Vamos ver como é que é. Não dá para pegar todos de uma vez só, porque senão haja grana, né, velho? Enfim, pessoal, recomendações também. Se você quiser comprar, fica ligado nos preços, que os preços podem baixar agora, tá? Aliás, os preços estão anotados aqui, aí acabar o vídeo sem preço. Antes de falar o preço, eu vou falar pra vocês. Na descrição tem o meu canal de cupons de desconto e de preços bons, que eu faço o preço das coisas boas pra vocês. Então fica ligado que talvez a iPhone 11 ainda tenha uma queda de preço e os modelos 12 tenham uma queda de preço também. Tem um canal de cupons de desconto e de preços bons. Esquece cupom, porque geralmente eu não divulgo cupom. Eu divulgo o preço, apareceu bom lá, eu divulgo lá no canal do Telegram. Entra lá que é muito legal, você fica sabendo dos preços, e não posto direto não, tá? Mas vamos aos preços, vai! E outra informaçãozinha, agora você não pode encontrar mais o iPhone XR, não está mais disponível oficialmente, a Apple não vende mais, você vai poder encontrar em loja que tiver estoque ainda. iPhone XR não existe mais disponibilidade de venda oficial dele, então está extinto as vendas do iPhone XR, tá? E os iPhones 12 Pro e 12 Pro Max também não mais. Você só vai conseguir comprar os 13 Pro e os 13 Pro Max. 12 e 12 Pro Max não mais. Só consegue fora da Apple em lojas que ainda não tenham estoque, tá? Não vai ser fabricado mais para repor estoque, não vai aparecer mais no site da Apple, tá? Os 12 Pro e 12 Pro Max. Só os 13 Pro e 13 Pro Max. Continua a venda então oficial. 13 Pro, 13 Pro Max, 13, 13 Mini, 12, 12 Mini, esquece os 12 Pro e 12 Pro Max, tá? 11 e o iPhone SE 2020. Esses são os iPhones. Vamos aos preços. iPhone 13 Mini. Vou falar o preço à vista no site da Apple. Na Magalu, que você vai ver os preços bons quando ele começar a chegar aqui no Brasil, lá para novembro. Entra aí no canal que você não perde. O 13 Mini, 5.940 à vista. Chegando a 8.640 no de 512. Tem um Mini de 512. O 13, à vista, 6.840. Site da Apple por enquanto. O de 512, 9.540. De 512. 13 de 512. 13 Pro, preço à vista menor, 8.550. O maior preço, 13.050. O de 1 tera, Pro de 1 tera, 13.050. 13 Pro Max, 9.450, 128. Chegando a 13.950 no de 1 tera. Lembrando que a diferença dos modelos Pro, então, é de R$900. Tanto no final, o de 1 tera, quanto no inicial, de 128, a diferença é de R$900 mais caro para o Max. Certo? Esses foram os preços, então, começando em 5.940 no mais barato, que é o 12 Mini de 128. Não existe mais modelo de 64 GB. Se inscreve no canal aí, comenta aí o que você achou, tá? Eu ia falar também e acabei esquecendo. Não vejo a necessidade também de você vender um iPhone 12 para comprar o 13. Mais ou menos como eu falei ano passado de vender o 11 para comprar o 12. Se depois que eu tiver com eles nas mãos eu sentir uma melhora grande, eu falo para vocês. Por enquanto, eu acho que o 12 está de boa. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.